Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: vença os obstáculos da sua vida. O obstáculo nós vamos chamar de Jordão. E nós vamos cruzar o Jordão para ver as águas do rio estancarem. Vamos atravessá-lo sem medo e finalmente colocar os nossos pés na terra prometida. E como eu disse, o Jordão representa qualquer obstáculo que se coloque entre você e o alvo da sua vida. Pode ser um obstáculo que se encontra na família, na vida profissional ou até mesmo dentro de você. Atravessar o Jordão pode ser um sinônimo de uma mudança de leitura que você faz dos acontecimentos da vida, de uma modificação necessária no caráter, de um rompimento com antigos hábitos destrutivos, etc. Os israelitas estavam literalmente deixando o deserto para trás, cruzando o rio e entrando em Canaã. E havia ainda muito território a ser conquistado. Mas seja qual for o seu Jordão, por causa de tudo o que te aguarda além dele, nós temos 3 exortações. Em primeiro lugar, decida cruzar o Jordão. Tome essa decisão, porque é a primeira coisa que precisamos fazer. Precisamos ter a nossa esperança bem firmada na palavra de Deus e crer que o Senhor opera milagres. Por outro lado, não podemos esperar nesta vida por aquilo que só teremos no céu. Devemos compreender que jamais ficaremos livres de todos os espinhos nesse mundo. A Bíblia, porém, indica que há espinhos que podem vir a ser removidos por Deus. Josué e o povo de Israel, pela direção divina, chegaram à conclusão de que chegou o esperado momento de atravessar o Jordão, apesar de ser a época em que o rio estava mais cheio. O Jordão resulta do degelo do Monte Hermon, que fica no norte de Israel, junto ao Líbano. O Hermon passa pelo processo de degelo, inunda o rio Jordão, que vai descendo pelo território de Israel até chegar no Mar da Galileia, 200 metros abaixo do nível do mar. Mais adiante, o Jordão se afunila ao sul e retoma o seu curso, e vai descendo até as águas do Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar. O degelo do Monte Hermon, que ocorreu na época em que o povo de Israel iria passar pelo Jordão, fez com que o rio transbordasse. Mas não havia tempo para esperar. O rio estava ali, entre o povo e o rio estava o Deus Todo-Poderoso, que não pode deixar de cumprir as suas promessas. Mas eu pergunto, por que Deus orientou o povo de Israel a atravessar o Jordão justamente no período do degelo do Hermon, com o rio então alcançando o ápice da sua força? Eu afirmo que Deus assim o fez, para que toda a glória fosse dada a ele. E o mesmo princípio se opera quando nós também precisamos atravessar o transbordante Jordão da nossa vida. Sabemos que a vida cristã é caracterizada por travessias constantes. Sempre há uma promessa a ser alcançada e, ao mesmo tempo, um obstáculo a ser vencido. Mas não podemos ficar parados melancolicamente olhando para as promessas de Deus além das dificuldades, enquanto permanecemos na passividade. Mas é justamente pela soberania de Deus que nos faz crer que os nossos esforços são úteis à medida que os mesmos se harmonizam com a vontade de Deus. Agindo Deus, quem te impedirá? Em segundo lugar, prepare-se para cruzar o Jordão. Então, o que devemos fazer de fato, quando estamos ali encarando o obstáculo e tendo de vencê-lo? Temos que crer nas promessas. Então, primeiro, traga mais uma vez as promessas de Deus à sua memória.
A promessa é que Deus fará maravilhas em sua vida. Então, vá em frente na certeza de que não há obstáculo que possa impedir o cumprimento de uma só promessa que Deus tenha para o seu povo. O povo de Israel partiu com base na palavra do alto que viera, através de Josué. Creu de todo o coração que o que estava sendo falado era promessa de Deus. Também devemos viver baseados nas promessas de Deus. Na promessa, por exemplo, de que se confessarmos os nossos pecados, receberemos perdão. Na promessa de que se buscarmos Deus, Ele se revelará a nós. Na promessa de que aquilo que semeamos, haveremos de colher. Também precisamos nos ajustar espiritualmente. Veja a instrução que consta no versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Isso está no capítulo 3 de Josué. Mas por que Josué fez essa exortação? Deus não pode abençoar o seu povo enquanto este não está corretamente relacionado com ele. Deus não abençoa quem, apesar de ser destemido, não procura agradá-lo. Também precisamos ouvir a voz de Deus. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. No versículo 9, Josué chamou o povo para ouvir a voz de Deus, o que claramente indica que precisamos da orientação do Senhor, bem como da sua palavra, que revela o seu caráter e garante o cumprimento das promessas. É a palavra de Deus que nos encoraja, que nos dá esperança, que restaura os nossos sonhos e que nos tira do ceticismo. E, finalmente, vamos cruzar o Jordão. Se ouvirmos a voz de Deus, se Ele nos orientou a cruzar o Jordão, a nós cabe apenas caminhar na sua direção, na certeza inabalável de que o Senhor proverá o modo de chegarmos a salvo do outro lado. O que fazer então, quando as águas do rio já molham os nossos pés? Como transpor o rio? Dê o primeiro passo. Comece desta forma. A história toda da travessia começou quando alguém do povo colocou o pé no rio. Qual é então o passo inicial que você está precisando dar? Então dê. É claro que o primeiro passo é o mais difícil de todos. Porém, após a sua execução, o próximo já virá com o sabor de que algo mais ficou para trás, que você já está se movendo, que a coisa não é tão desesperadora ou difícil assim. E o que ocorre depois? O próprio Deus se manifesta com poder. Então, fixe os olhos em Deus. A orientação ao povo foi clara: não tire os olhos da arca da aliança. E sabe por quê? Porque não cabia ao povo olhar para o Jordão, e sim olhar para o Senhor com seus recursos inexauríveis, representado ali pela arca da aliança. Um exemplo desse exercício espiritual encontramos na vida de Pedro, que só começou a afundar nas águas do mar da Galileia quando desviou os olhos do Senhor Jesus e os fixou na força do vento e das ondas. Então eu te digo, jamais tire os olhos da arca da aliança. Olhe fixamente para o Senhor. É importante destacar o que houve, em especial com Josué e com os sacerdotes, em meio àquele milagre que afetou tanta gente. A Josué, Deus revelou que chegara o momento de engrandecê-lo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Sim, eis a hora de, depois de anos de espera, Deus também usar-nos de modo especial. E aqui só conta a providência. Não há nada que o homem possa fazer. É Deus
quem soberanamente decide engrandecer um servo seu. Foi o que Deus fez com Josué. A partir daquele dia, milhares de pessoas honrariam Josué, não por ele ser alguém especial, mas por Deus estar com ele. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Que exemplo de fé! E que imagem bela que nos faz pensar em Deus poder nos usar dessa forma também. Deter algo que poderia ter destruído a vida de milhares. Quem sabe, você será o homem ou a mulher que irá destruir o que tenta impedir que vidas sejam salvas e alcancem também o propósito de Deus. Deus está chamando a cada um de nós para a verdadeira vida. Não construa uma torre de observação do lado de cá do Jordão, mas o atravesse. Agora, dê o primeiro passo. Amém? E eu deixo aqui um versículo, Provérbios 13, 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento estamos aqui entregando a Ti a nossa vida, crendo e confiando nas Tuas promessas. E apesar das dificuldades, dos obstáculos que se apresentam diante de nós, nós assumimos o compromisso de superá-los, atravessando o Jordão, que representa aquilo que está nos impedindo de chegar até do outro lado para viver as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. E por isso, neste momento, nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor vai agir soberanamente, milagrosamente, para que possamos atravessar o Jordão da nossa vida, vivendo as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.